Olá pessoal, eu sou Elizabeth Mustafa e você está no canal Paz e Arte. Eu hoje vou fazer com vocês a costura do bloquinho Truque Cards que nós cortamos na aula anterior. Eu estou aqui na minha sala, não estou no meu ateliê de costura, porque eu faço um trabalho à mão e isso me liberta de estar direto no ateliê. Vamos então relembrar o nosso trabalho anterior, como foi que nós cortamos, para a gente poder costurar. Sejam bem-vindos e segue também lá no TikTok Beth Mustafa e também este canal. Deixa aí seu like, deixa suas considerações, comenta para a gente crescer juntos, ok? Relembrando aqui o nosso molde que nós construímos no papel milimetrado no tamanho 30 por 30. Fizemos esse molde, recortamos os pedacinhos de tecido e ele se transformou nesse lindo trabalho que eu estou aqui já construindo. Lembrando também aqui como ficou as nossas cores. Ele já está parcialmente costurado, eu já costurei algumas partes e vou hoje concluir com vocês mostrando os detalhes, a importância de seguir os passos que foram traçados no momento em que nós construímos o molde. Vamos então à costura das partes do nosso Truque Cards. Nós vamos precisar de alfinetes, uma tesourinha para cortar linha. Isso aqui é um alicatezinho de cortar linhas, mas se você não tiver, você usa a sua tesourinha. E aqui também, ó, um alfineteiro que eu mesma fiz, inclusive fiz à mão. Nós podemos, no momento oportuno, fazer juntas. Foi todo construído à mão. Que eu guardo as minhas agulhas, tem um bolsinho aqui que eu boto alguma linha que eu precise. E também o meu dedal, que é imprescindível para mim. Eu gosto muito de usar o dedal. Já falei para vocês que é importante, quando a gente costura à mão, usar o dedal para auxiliar na costura. Essa parte aqui já tá costurada. E eu vou costurar o mesmo projetinho com esta parte aqui que não está costurada, tá bom? Para você compreender como é que a gente vai ligar todos esses pontos daqui. Você vai posicionar corretamente o seu projetinho, unindo aqui os pontos exatamente no pontinho de encontro entre um e outro. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter que encontrar este ponto aqui do nosso risco com o outro do outro lado. Ele tem que estar exatamente no lugar certo. Se você fez o seu molde certinho, vai bater bem direitinho, tá bom? Então, prepara aqui, ó, pra ver se deu certo. Tem que dar certinho, ó. Deu certinho, tá vendo? E aqui também, do outro lado, com alfinetinho, no outro ponto de encontro. No outro ponto de encontro. Bem certinho, ó. Desse lado e desse lado, tá bom? Lembrando aqui, direito com direito. Nós vamos costurar nesta linha, e sempre observando se está batendo do outro lado na linha. Esse é que é o grande segredo de fazer o patchwork à mão. O patchwork é preciso. Vou dar o primeiro pique aqui com a agulha, tirar esse aqui. Esse aqui é o primeiro ponto. Olha lá, tá certinho, tá vendo? Do outro lado. Nós vamos lembrar ainda que o patchwork não tem nozinho na ponta da linha. Então, você não vai dar nozinho na ponta da linha, você vai dar 3 vezes o encontro aqui com a linha, ó. Que ele vai ficar firme, bem firmezinho, tá bom? Vai costurar 3 vezes aqui, que é como se fosse o seu arremate inicial. Bem arrumadinho, para não soltar depois. Desembolando a linha sempre, com cuidado. Vai seguir até lá. Você pode, inclusive, firmar um pouquinho aqui, ó. Para que ele não fique saindo do lugar. Olhando atrás e na frente. Para que ele não fique saindo do lugar e você possa costurar tranquilamente. Para que no final o seu bloquinho de patchwork esteja perfeito, tá bom? Vamos então costurar, ó. Vou dar 2 vezes aqui, vamos ver se deu certo do outro lado.
Tem que dar certinho do outro lado, ó. Na linha, tá bom? Às vezes dá um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, mas você vai ajustando. Vai ajustando pra ficar bem certinho o seu trabalho. Devagar, com carinho, porque esse é um trabalho de atenção, é um trabalho de relaxamento. Ficou um pouquinho pra cima, vou descer um pouquinho pra encontrar certo do outro lado, ó. Vamos ver se deu certo? Deu certo, viu? É importante que dê certo, porque às vezes a gente dá um corte aqui em cima, fica diferente um pouquinho, mas o traço é que é a nossa guia. Vou chegar até o final com esse trabalho e arrematar. Aí a gente vai com 3 pontinhos finais aqui também, sem nozinho, tá bom? Cheguei aqui no finzinho, com ele todo certinho, ó, na linha. E agora eu vou finalizar com os meus 3 pontinhos. Não precisa o ponto ser do mesmo tamanho certinho, mas faça um ponto pequenininho, para que ele fique firme o trabalho, depois não fique desmanchando. E aí, você vai dar um cortezinho aqui na sua linha e deixar uma sobra, não é? Agora, quando a gente for abrir, nós vamos sempre tomar pro lado escuro, para não ficar aquela manchinha por baixo na sombra. E cuidado quando você fizer esse vincozinho aqui, para não esgaçar o triângulo. Os triângulos são muito dengosos, eles, se você esgaçar, você perde seu trabalho, tá? Agora, nós vamos unir este daqui a este daqui, na mesma proposta. Colocando aqui, ó, vou fazer deste lado, porque fica mais interessante na hora que você chegar lá no meio, fica mais fácil você trabalhar, tá? Então, vamos colocar logo aqui bem no meinho, ó, um alfinete, pra aprender a saber que aqui é o meinho do triângulo, né? Porque não fica exatamente o corte, como eu falei pra vocês, mas a gente precisa seguir o risco, que esse aqui é o nosso molde certinho. Ó, olha como tá diferente aqui o tamanho do triângulo, mas a gente vai buscar os cantinhos, a perfeição dos cantinhos, tá bom? Pega os alfinetinhos e começa sempre pelos cantos, pelas quinas lá, o tempo para poder ficar perfeito. Quando terminar, o trabalho está bem feitinho. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ele tá reclamando um pouquinho aqui, a gente para e ajusta o meio de novo, novamente. Pra que ele fique todo sentadinho, sem embolar, ó, sem embolar, tá bom? Porque quando você costurar, vai dar certinho. Vou iniciar aqui no cantinho. Meu cantinho aqui, sem perder o ponto inicial, tá? Quando tirar o alfinete, tem que ver certinho. Ó, ih, tá longe demais. Vamos procurar de novo. Aqui, ó. Aqui, volta aqui. E dá o primeiro pique. Que tem que ficar exatamente no lugar certo, ó. Nessa linha aqui, nessa linha aqui. Aí sim, podemos iniciar o trabalho. 3 pontinhos iniciais, né? 3 pontinhos iniciais. Vamos chegar até aqui no meinho, pra ver como é que a gente vai fazer essa travessia aqui, ó. A importância desse encontro é nessa junta aqui, pra não ficar defeituosa, ok? Segue a linha, costurando até lá. Pronto, cheguei até aqui, nesse ponto, no cantinho, né? Agora, vou dar um arrematezinho aqui, pode ser de 2, ó. Não ficar grosseiro, se der de 3, talvez fique muito grosso. Dei 2 aqui. No finalzinho. E vou atravessar aqui de um ponto a outro, até encontrar outro ladinho aqui bem certinho, ó. Mostrar pra vocês. Encontrei aqui, atravessei pra cá. Atravessei pra cá.
E vou fazer 2 pontinhos aqui também, observando se atrás tá certo. Ó, tá certinho, ó. Ó onde é que tá a agulha ali, tá vendo? Ela tá bem aqui. 2 vezes. E agora eu vou seguir até o finalzinho e arrematar. Já finalizando aqui, ó. Olhando sempre se tá certinho atrás na linha. Tá vendo? A costura. E vamos finalizar aqui com os 3 pontinhos sem nó. Sem nenhum nó, tá bom? 1, 2. 3. Corta o fiozinho. Corta o fiozinho. E como sempre, vamos tombar pro lado mais escuro, que seria esse aqui. Nesse caso, é esse. Aí, você vai, ó. Devagarzinho aqui. Fazer um vinco. Vai repetir essa união desses triângulos aqui 4 vezes, porque, na verdade, parte deste trabalho aqui que a gente tá realizando, ó. Tá vendo? Você vai unir isso aqui pra depois fazer o truque cards, que é aquele projeto, tá bom? Uma vez você vai fazer aqui, outra vez aqui, desse lado, outra vez desse, que eu já fiz esse daqui, ó. E aqui em cima também. Eles vão ficar 4 aqui. Agora, aqui no meio, nós temos aqui o caso de 2 triângulos menores, que a gente vai ter que unir. Depois, unir os 4. E nesse movimento de unir os 4, a gente volta a conversar. Então, vamos unir esse daqui com esse daqui. Direito com direito, montar as pontas, costurar na linha. Pra depois a gente ver como é que vai juntar os 4 e unir o meinho, que é o mais importante, que fique correto, ok? Então, eu já costurei eles dois, ó. E vou abrir, tá? Vamos aqui tombar pro lado escuro. Pro lado escuro. Esse liso aqui eu vou considerar o meu lado escuro, tá bom? E esse aqui é o marronzão mesmo, é o lado mais escuro desse lado aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Porque, veja, quando você tomba um para um lado, sempre o lado escuro, que você for juntar aqui os dois, ó, que você for juntar aqui os dois, você vai perceber que tem uma travinha natural aqui, ó, onde os dois se encontram, ó. Tem uma travinha natural. Então, esse ponto de encontro aqui tem que estar perfeitinho, tá bom? Ele vai cruzar certinho. Um com a costura pro lado de um lado e outro com a costura pro outro lado. E é aqui nesse ponto que a gente vai posicionar nosso alfinete. Porque esse é o encontro principal. Você vai posicionar seu alfinete aqui, ó. Bem aqui. E ele vai sair bem no meio entre os dois, das duas travinhas. E sair do outro lado lá. Bem certinho. Para que fique perfeito o trabalho. E as travinhas vão se encontrar também perfeitamente. Pronto. Aí você posicionou o seu triângulo de forma que a junta fique perfeita. Porque um patchwork bem feito é aquele que as juntas se encontram exatamente no ponto certo. Aí você vai ter que dar seu jeito aqui para encontrar tudo certinho, desde que esse ponto esteja certo. Ó, esse tá maiorzinho. O que que vai acontecer aqui? Talvez você deva desconsiderar esse lado aqui 1 milímetro ou 2, para que este ponto aqui, central, esteja bem posicionado. Essa é a questão. Entendam isso, que aí seu trabalho vai ficar perfeito. Se você riscou certinho, vai bater certinho. Se você cortou certinho, vai ficar tudo certo no final. É por isso que cada passo é importante, ok? Vamos costurar aqui até o meio
pra gente entender como faz esse cruzamento aqui. Vamos lá. Vejam que eu já cheguei até esse momento, saí aqui do início, cheguei até o meio, onde estão as travinhas que eu falei pra vocês, tá bom? Aí eu já dei 2 arrematezinhos aqui e vou passar pro lado de cá, pra dar os 2 arremates daqui. Só que quando eu passar pro lado de cá, antes de fechar deste lado, eu vou lá pro outro lado e jogo ele pra cá, pro avesso. Dou um ponto pra cá, atravesso para o outro lado, atravesso para o outro lado, no ponto certinho, ó, na quina certinho, tem que sair certinho aqui a agulha, hein? Pra firmar exatamente esse lado daqui também. Porque se eu fizer só de um lado, esse lado daqui vai ficar solto. Então, eu tenho que passar várias vezes. Vou passar 2 vezes a agulha. De um ponto a outro. De um ponto a outro. Por quê? Aí, eu volto lá pra frente. No triângulo seguinte que eu vou costurar. E aí, sim. Como eu prendi 2 vezes lá atrás, eu vou agora dar meus 2 pontos aqui e continuar até o final. Sempre observando o nosso traço que nós fizemos no molde e que nossa guia, na verdade, é essa daqui, tá bom? Pra ficar bem firmezinho aqui no meio. Vou costurar até o final e arrematar, como a gente fez das outras vezes. Observe que eu já cheguei até aqui. Já fiz meu acabamentozinho, agora eu vou abrir pra ver se o centro ficou perfeito. Olha aqui, ó. O centro ficou bem certinho. Tá vendo? Esse centro aqui é que tem que ficar perfeito. Ele tem que ter um encontro exatamente entre as linhas para que o seu patchwork fique bem bonito, senão não vai dar certo. Essa é a dica. Esse centrinho aqui é muito importante. Já posicionei aqui no meio, ó, o que nós acabamos de fazer. Esses que nós também construímos. E esse mais simples, que você já sabe construir. É só você juntar os 2 triângulos maiores e montar o seu truque card. Após esse trabalho de construção, você vai unir os quadrados como nós fizemos no Nine Pad. Parte a parte. E depois unir todos aqui também. As tiras. Primeiro você constrói essa daqui, juntando essas partezinhas. Constrói a segunda e a terceira. E aí, você vai ter todo o teu projeto prontinho, tá bom? Eu vou construir o meu. E mesmo antes de dar outra dica do próximo bloquinho, eu mostro pra vocês esse daqui. Nós vamos também mostrar como fica o avesso dos bloquinhos. E vamos tirar uma aulinha para mostrar como a gente passa o ferro, para que o avesso fique perfeito, ok? Então, gostaram da aulinha de hoje? Deixa aí nos seus comentários, curte, compartilha e não se esquece, se inscreve no canal. Até mais e muito obrigado por seguir até aqui.